Olá, meu nome é Everson e esse trabalho foi elaborado por mim e Isabela Teixeira e faz parte da disciplina de Tópicos Integradores, ministrada pelo professor Tibério Mateus do curso de Odontologia da Uninasal Recife. Somos alunos do 10º período e vos apresento agora o tema em questão, que é cárie secundária. Primeiro, antes de falar de cárie secundária, vamos lembrar qual o mecanismo de desenvolvimento da cárie. E o que geralmente falamos para a população leiga no assunto, como forma de simplificar, dizemos que a cárie é causada por bactérias que corroem os dentes. Isso dá a entender que a bactéria come o dente, mas não devemos esquecer que, na verdade, não é a bactéria que corrói o dente, e sim o ácido produzido por elas. Esse ácido, que tem o potencial de desmineralizar as estruturas dentárias, é o produto gerado resultante da metabolização dos carboidratos por parte das bactérias. Agora que sabemos a origem da cárie, podemos prosseguir. Enfim, o que é cárie secundária? Por definição, cárie secundárias, cáries recorrentes, recidivantes, reincidentes ou secundárias, como já foi dito, são cáries que ressurgem em um dente que antes já tinha sido restaurado pelo mesmo motivo de cárie. Como nota, podemos dizer que um dente restaurado tem maior potencial de desenvolver cárie do que um dente rígido, pois, por mais que o paciente mantenha uma higiene adequada, uma restauração não é a continuação do dente. Em termos chulo, podemos dizer que a restauração de um dente se trata de um remendo, portanto, há sempre espaço para bactérias penetrarem na margem dente-restauração. O que se pode ter controle para que isso não se torne um problema futuro de cárie é a diminuição da quantidade da frequência de ingestão de alimentos ricos em carboidratos e, claro, manter sempre o hábito de usar o fio dental e escovar os dentes após cada refeição. Para ilustrar o que foi dito anteriormente, vamos associar o trabalho de um rodo e uma escova de dente. O rodo, quando é usado para limpar ou enxugar um piso de cerâmica, ele por si só nunca será capaz de limpar a sujeira do rejunte que une cerâmica a cerâmica. Olhando esta imagem, vocês concordam comigo? Da mesma forma acontece quando passamos a escova em cima de um dente que possui restauração. A escova passa por cima da superfície, assim como o rodo, mas não alcança o espaço dente-restauração. Então, o que entra nesse espaço fica por lá mesmo. E o maior problema disso é quando infiltram bactéria, que esta realidade é inevitável de acontecer. Sempre vai entrar bactérias. Observe nessa imagem que uma adaptação marginal, microscopicamente falando, ainda não é possível ser perfeita. Ainda. Aqui temos uma demonstração ilustrativa da ação das bactérias que estão ali infiltradas na margem de restauração. A ideia aqui é mostrar a atividade dessas bactérias em duas situações. À esquerda, temos um dente restaurado com trinca na restauração, ou também pode ser trinca no próprio dente. Ainda na imagem esquerda, observe que as bactérias estão fazendo um verdadeiro estrago com grande liberação de ácido, causando a cárie secundária. E a mola propulsora dessa atividade intensa das bactérias é a alimentação rica em açúcares associado à frequência de ingestão que está sendo representado por este pirulito na imagem. Vejam que o açúcar entra na margem e trinca e as bactérias se alimentam desse açúcar e produz o ácido.
E isso associado à falta da escovação piora mais ainda. Do lado direito temos uma situação favorável à prevenção da cárie secundária. Vejam que há uma higiene adequada com escova e fio dental, associado a uma dieta com poucos açúcares. A ação de liberação de ácido por parte das bactérias é mínima nesse caso. Portanto, se for haver algum dano, será mínimo também. Como forma de reforço, temos esse gráfico com os fatores etiológicos que culminam na doença cárie. Então, dieta rica em açúcar associada a micro-organismo que é associado a dente susceptível, como no caso em questão, um dente restaurado ou com trincas, isso tudo associado ao tempo resulta em cárie. Aqui temos alguns resultados retirados do Google Imagens de restaurações fraturadas com muito potencial infiltrativo. Lembrando que quanto maior a dimensão dessa trinca, fratura, ou se no momento de restaurar o dente, o cirurgião dentista não se preocupou com a adaptação marginal na hora da inserção do material restaurador, o dente ele fica mais susceptível, certo? A grande acúmulo de bactérias e açúcares nesses espaços que ficaram. Vejam nessas radiografias a destruição por cárie secundária, essas imagens radiolúcidas no dente. Falei anteriormente da etiologia da cárie no geral e agora vamos falar mais especificamente dos prováveis causadores da cárie secundária. Então, começando na confecção da anatomia insatisfatória, certo? Quando você tem uma anatomia insatisfatória, você pode trincar o dente, certo? Trinca dental ou do material restaurador. Por quê? Porque ocorre uma má oclusão. E quando você trinca o dente, dentro dessa trinca, dentro dessa fratura, acumula biofilme que resulta em cárie secundária. Do lado direito, agora temos a expansão tardia da amálgama. Já foi comprovado que a amálgama, depois de 3 dias, ele sofre uma pequena expansão e no decorrer do tempo ele pode expandir mais ainda. E se você restaura o dente com amálgama em um remanescente dentário que não é indicado para a restauração de amálgama, pode haver trinca de esmalte por expansão do amálgama, e nessa trinca acumula biofilme que resulta em cárie secundária. Pode resultar em cárie secundária. Lá embaixo à esquerda tem não respeitar o tempo correto para acabamento e polimento. Tanto a resina quanto o amálgama tem um tempo correto para polir. Isso pode resultar em restaurações defeituosas, acúmulo de biofilme nesses defeitos e cárie secundária. Do lado direito tem a má execução da técnica incremental. Quando você não faz os incrementos corretos, incrementos de no máximo 2 milímetros, você tem uma má adaptação marginal e acúmulo de biofilme na margem dente de restauração e que resulta em cárie secundária. Ok? Então, com tudo isso, para prevenir a cárie, para prevenir os defeitos dos dentes, podemos atribuir algumas responsabilidades para o cirurgião dentista e lá na frente vou falar também da responsabilidade dos pacientes. Então aqui, no caso, temos as responsabilidades do cirurgião dentista. Quais são? O cirurgião dentista é responsável por
confeccionar perfeitamente a anatomia do dente, checar a oclusão, dar o acabamento e polimento no tempo certo e com os materiais necessários na sequência correta, usar o material restaurador ideal para cada tipo de remanescente dentário, utilizar a forma correta de inserção dos materiais dentro da cavidade, ok? O objetivo disso tudo, desses cuidados, é diminuir ao máximo as fendas e evitar trincas, ok? E agora a responsabilidade dos pacientes é na prevenção de cárie, no caso, é de escovar os dentes e usar o fio dental após cada refeição, controlar a frequência de ingesta de carboidratos ao longo do dia. Por mais que haja uma higiene bucal adequada, é aconselhável para estes pacientes consultas ao dentista por 2 vezes ao ano, no mínimo, para avaliação de restaurações e outras possíveis alterações bucais. O objetivo de todos esses cuidados é diminuir ao máximo o substrato para bactérias, evitar a formação de biofilme ou remoção do mesmo que se encontrar na superfície dental, ou seja, você vai ao dentista para fazer uma limpeza, para controlar o biofilme, e também vai ao dentista para remover o biofilme já instalado ou o tártaro já instalado, por exemplo. E temos aqui um caso clínico, certo? Aqui o paciente com restauração defeituosa. Esse caso aqui foi feito pela cirurgiã dentista lá do estágio Extramuros 1. Ela fez uma anestesia, que a paciente estava sentindo muita sensibilidade nesse dente, que estava com a restauração falha. Ok? Aí, a remoção do material restaurador. Aqui ela estava conferindo se havia dentina amolecida, e se havia, removeu com a cureta o restante. Ok? Aqui ela colocou uma proteção, certo? Com hidróxido de cálcio. Depois ela aplicou óxido de zinco e eugenol, porque a paciente provavelmente iria fazer canal desse dente. Aí ela não finalizou, colocou óxido de zinco e eugenol. Segundo caso clínico, esse foi o que fiz. Você veio com a restauração defeituosa, removi a restauração, depois removi dentina amolecida com a cureta, depois apliquei condicionamento ácido para expor as fibras colágenas. Depois lembrando que tudo com os recursos da SF. A gente sabe que é escasso, por isso mesmo que eu coloquei o isolamento relativo, poderia ter sido um isolamento absoluto, por exemplo. Depois de condicionamento ácido, fiz a aplicação do adesivo. Depois fotopolimerizei o adesivo. Depois fui fazendo incremento a incremento com a utilização de resina composta. Checagem oclusal, o desgaste do excesso, certo? Não fiz o polimento e acabamento no mesmo dia. E aqui foi o resultado final. Mas não foi feito o polimento e acabamento. Aqui é a referência do nosso trabalho e um muito obrigado.